não é? Evitar muitas vezes locais que vai te trazer lembranças, vai trazer a questão de você enxergar coisas que vão trazer na sua alma, vão agitar a sua alma. Então, primeira coisa, buscar em Deus essa estrutura. Ler livros, né? Você pode ir ali na Seara, você vai achar livros excelentes ali para você ler, né? Na Lagoinha tem uma livraria lá à sua disposição. Outra coisa, encher. Buscar sempre ser cheio do Espírito e da Palavra de Deus para conseguir suportar as tentações. E muitas vezes a pergunta que o pessoal faz para mim, como é que eu vou conseguir suportar as tentações? Evitar os lugares. Não, o cara vai evitar o quê? Banca de jornal. Fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. O cara chega na banca de jornal lá, tem um monte de revista lá, o cara tem que evitar. Internet é um problema. Passa direto de banca de jornal, internet, tá? Evita a internet, não é? Televisão, filmes, vai ter que evitar. Ele vai ter que cortar certas coisas na vida dele até ele dominar isso na vida dele e ser liberto. Sim. Então, muitas coisas ele vai ter que evitar. Inclusive, nós tivemos nesses 2 dias um acampamento, né, dos pastores da igreja, e foi um tempo muito, muito precioso, gostoso demais. E eu tive alguns momentos com alguns colegas, né, do ministério da igreja da Lagoinha, e nós estávamos conversando justamente sobre essa questão da sensualidade, conversando sobre a questão da pornografia, né? E assim como muitos outros colegas atendem muitas pessoas também. Então, assim, nós estamos vendo que essa é uma grande estratégia de Satanás para destruir os lares, né? E como que nós temos percebido e visto homens casados completamente aprisionados com a pornografia, né? E alguns sites específicos, né, de sexo online, assim, que outras coisas até que eu nem sabia, mas a gente vendo que essa situação muito delicada e vendo essa questão da sensualidade, problemas de afetividade, alguns que eu estou atendendo, né, homens de Deus e mais escravizados nessa área. Mas uma das coisas que a gente tem entendido é que existe solução, tem saída, tem cura, tem como vencer isso. Agora, é óbvio que vai ter que haver uma predisposição da pessoa para ela poder abandonar algumas coisas, que é justamente o que o Senhor Jesus nos ensinou, ou seja, olha, se o teu olho te faz pecar, arranca o olho, né? Se a tua mão, o teu braço faz te pecar, arranca o braço, mas é justamente nesse aspecto, aquilo que te aprisiona, ou seja, você abre mão, tem que abrir mão, mas o problema, qual é a grande estratégia do inimigo, Satanás, nesse aspecto? É que essas coisas geram prazer. Então, a maioria dos problemas, olha, a minha esposa não quer saber de mim. A única coisa que eu sei é ser cobrado, ser xingado, que eu nunca faço nada certo. Então, se torna o quê? A válvula de escape. Busca essa válvula de escape. O problema é que a porta é essa. Só que um abismo chamou outro abismo e a gente vai se deparar com homens, né, e já começaram com a pornografia e hoje já estão assim se relacionando de uma forma quase que demoníaca com uma quantidade de pessoas, né, fazendo a pessoa... Ele leva ao extremo, né? Extremos. E a gente sabe que o fruto do Espírito inclui o domínio próprio, né? Então, tudo aquilo que te domina, você precisa realmente ter controle e domínio sobre aquilo. Porque se você é dominado por qualquer que seja o vício, por qualquer que seja a pornografia, você acaba, de alguma maneira, dando espaço para aquilo que é o seu domínio, que é a sua área, que é a área do Espírito Santo na sua vida, seja tomado conta por outro espírito. Eu lembro uma vez até que conversando até com o Thales Roberto, que a gente conhece tanto testemunho do Thales, ele dizia isso numa entrevista que eu fiz com ele. Olha, Maurício, eu larguei as drogas, larguei tudo que eu tinha que largar, eu liguei para os traficantes, falando, olha, me desculpa por ter consumido droga, Jesus te ama, e desligava o telefone, ligava para cada moça que ele teria saído, mas ele disse bem claro, ele falou, um espírito maligno que eu nunca brinquei, que eu nunca nem passei perto novamente, é esse espírito de sedução, de prostituição, porque isso exalava do meu corpo, isso era uma coisa que eu tinha que buscar. Então, vale a pena, às vezes, você passar longe, como você disse, né, pastor Guerra? Passar longe daquilo que está te dominando. Ser radical. Tem gente que prega contra o radicalismo. Eu até acho que algumas coisas a gente pode ter um bom senso, mas existem outras que não dá. Outras você tem que ser radical até o ponto que você consegue novamente respirar e falar, opa, agora eu já consigo sair de casa. Não, e a Bíblia fala sobre esse radicalismo. Exato. Jesus no Evangelho vai falar, se o seu olho te faz pecar, arranca o olho. Se a mão te faz pecar, arranca.
né? Tem um outro texto em Marcos que fala que se o teu pé te faz pecar, arranca o pé. Né? Então, ou seja, né, Jesus não está falando para a gente se automutilar, obviamente. O sentido não é literal, mas não, de você eliminar a porta de entrada do pecado na sua vida. Né? Então, se você está enxergando uma situação que está te fazendo pecar, então para de olhar para aquela situação. Arrancar o olho é parar de olhar. O pastor Guerra trouxe claramente aqui. Para de olhar. Se o computador, o acesso à internet está te fazendo pecar, não você tem que arrancar o olho, não. Desliga o computador. Troca o chip do celular. Com certeza. Inclusive, uma área que a gente tem que ter esse radicalismo, eu queria até perguntar para vocês, no namoro. Muitas pessoas ainda na fase do namoro... Pensei que você ia falar do celular, do smartphone. Não. Arranca o smartphone. Não, o namoro. Porque muitos jovens ainda estão namorando antes de casar, às vezes não tem condição de casar tão rápido e caem em tentação. Por quê? Eles acham o seguinte, eu posso fazer tudo no namoro, se eu não chegar ao sexo, tudo bem. Mas aí é que tá. Aí você acaba, às vezes, a namorada ou o namorado se comportando de maneira sensual e acaba provocando o outro. Não só a mulher faz isso, o homem também faz, né? Claro. Que é a defraudação, né? Tem um versículo na Bíblia que fala que as uvas verdes embotam os dentes, né? Ela tá no versículo. Então, muitas vezes a pessoa vai numa coisa que não está madura ainda, que madura é depois do casamento, né? Sim. Então ela vai entrar numa questão. Então isso aí vai trazer consequências depois e muito forte no relacionamento da pessoa depois. Então são consequências que vai trazer, porque a pessoa está adiantando uma coisa que não está programada ainda. Gera prazer agora, momentâneo, mas a consequência que vem lá depois. Está sendo precoce uma coisa, né, que pode ser realizada depois de sonhar. Vai para a lua de mel. Já. Não tem nada. Não está tão doce assim. Não tem nada de novidade. Não tem mel, nada de novo, costuma né? nem lua mais, né? A lua já foi, coitado. O mel, então... Só tem a lua, o mel já foi embora. Eu achei até interessante, né? Uma história aqui de um cara que ele estava tendo problema com a mulher, né? E aí ela foi no médico. E o médico chamou ele. Ele falou assim, olha, sua mulher falou que o senhor não a procura mais. Ele falou, doutor, ela não esconde. Ela não se perde. Ela não se perde. Esse é o pastor Guerra que a gente tava com saudade. Ela não esconde, vai. Então, vamos fazer. Como é que eu vou procurar, né? Agora, pastor Rogério, a gente sabe que um mal que reina na sensualidade é você ceder a tudo que te chama muita atenção de uma maneira que não é uma atenção de algo interessante, mas de algo que de alguma maneira puxa você para aquilo. Pode ser no consumismo, pode ser no sexo, como o Jean bem disse, que não é só na área sexual, pode ser na idolatria e todas essas coisas. Qual seria o antídoto, a forma da gente se portar antes disso acontecer, ou identificar que aquilo é um ato que vai te encaminhar para algumas desgraças na vida, vamos dizer assim? O pecado, se fosse ruim, ninguém faria, ninguém praticaria, não é mesmo? O pecado, ele é bom, gera prazer, né? Por isso que ele tem esse poder tão forte de nos cativar e nos aprisionar. Na realidade, o que nós temos, a igreja tem tomado essa postura de nós buscarmos a presença do Senhor, e esses 100 dias que nós estamos aí de oração, de jejum, né? Ontem, né, o fechamento lá do nosso templo, né, dos pastores, foi algo tremendo, maravilhoso, e é uma preocupação da liderança da igreja, é uma preocupação com a igreja, com as vidas, com as famílias, né, e com as nossas vidas. Nós somos a igreja também, né, os pastores, os obreiros são a igreja. Temos as nossas necessidades, né? E sempre é esse chamamento, esse apelo de termos uma vida no altar, né? Ou seja, agora, ainda mais, os tempos que nós estamos vivendo, esses apelos, hoje está tão fácil, né? Quer dizer, um link, um acessozinho, você está... O mundo está a seu dispor, né? Tanto o mundo da perversão, tem um mundo muito bom também. Mas se a gente não tiver a nossa vida assim no altar, permitindo sempre que o Espírito Santo de Deus tenha um livre acesso às nossas mentes, aos nossos corações. Ontem nós tivemos uma ministração específica sobre a questão da mente, porque é aí onde o inimigo tem mais agido com uma forma assim intensa, né? E quantas pessoas hoje que vivem vivendo fantasias, né, na sua mente. Tudo começa na mente. O comando vem da mente e o corpo responde aquilo que a mente
comanda. Então, assim, é a vida no altar, é a vida, sabe, de renúncia, sabe? Não é tudo que é bom é salutar para nós, não é? Todas as coisas são boas, mas nem todas convém que a gente faça, que a gente pratique, né? Esse é o equilíbrio na vida da nossa vida. E uma coisa que eu quero assim falar a respeito do nosso seminário, ou seja, nossas inscrições já encerraram, terminaram. E praticamente ainda tem pessoas entrando em contato. Nós estamos lá já com o universo, praticamente 100 pessoas, várias cidades, vários estados vieram. E a gente, assim, a nossa expectativa, a nossa oração é essa, para que realmente o Senhor opere de uma forma sobrenatural, começando amanhã à noite, né? E terminando no domingo à tarde. Então, assim, nós devemos ter em janeiro, nós estamos acertando um outro seminário. Para você que não pôde estar nesse, mas em janeiro você pode fazer a sua inscrição. Nós vamos estar divulgando aqui, inclusive, o nosso curso também intensivo. Nós vamos ter uma outra turma agora em janeiro, porque as pessoas aproveitam, muitos não vão viajar, vão estar aqui na cidade, muitos vêm do interior e ficam aqui na cidade. Então, nós vamos ter esse curso que as pessoas vão estar podendo assim se preparar e entrando em 2014, então tendo um conhecimento maior de si mesmo e também dessa área que é tão importante na nossa vida, né, João? E eu gostaria de acrescentar ainda na sua resposta, dentro da pergunta do Maurício, né, o que fazer, utilizando o texto que o pastor Guerra leu de Oséias, no capítulo 4, no versículo 10 ao 12. Exato. Você pode anotar aí, Oséias 4, do 10 ao 12, quando Deus chama a atenção do povo de Israel, né, pela sua sensualidade, por terem se entregado à sensualidade. Basicamente se você perceber que tem alguma coisa na sua vida que está tomando o lugar de Deus, está ocupando o espaço que deveria ser de Deus, esse é um sinal muito sério e prático, né, de que alguma coisa está indo para o caminho errado na nossa vida, né? Então, seja qual for a área, seja na área sexual, seja na área, né, dessas paixões que se manifestam nas nossas necessidades fisiológicas, né, emocionais, seja qual for a área. Se você é alguém que consome demais, se você é alguém que come demais, se você é alguém que se entrega demais aos vícios, isso é indício de sensualidade, porque, como a gente falou, a sensualidade é a excitação dos desejos, né, dos sentidos, né? Então, é importante você medir isso. Tem alguma coisa que está tomando conta da minha vida, né, ou está tentando roubar o lugar de Deus? Eu gasto mais tempo com Deus ou com isso ou outra coisa na minha vida? Se tem alguma coisa que você está gastando mais tempo com ela, ao invés de gastar tempo com Deus, isso é um sinal muito sério que a gente precisa tomar conta disso, todos nós, né? Para a gente voltar atrás e melhorar. Bom, a gente está chegando ao final, né? Eu creio que você tem mais coisa para falar, pastor Guerra. É só um versículo, né? Que Salmos 9, 10. Fala assim: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Amém. Não é? Então Deus não desampara aqueles que os buscam.